E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é o termo antecedente e o termo consequente em uma razão? Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Nós vamos começar relembrando o que é uma razão entre dois números. Uma razão entre dois números A e B representa uma divisão, geralmente na forma de uma fração. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos uma razão entre dois números que são A e B, nós vamos escrever uma divisão que geralmente pode ser apresentada na forma de uma fração, de modo que o primeiro número, que é esse que eu estou utilizando a letra A para representá-lo, é chamado de antecedente, e o segundo número, que é esse que eu estou chamando de B, é chamado de consequente. E o antecedente é o numerador e o consequente é o denominador. E dessa forma, A vai representar o numerador e B vai representar o denominador. E esta razão, que é uma divisão que está representada na forma de uma fração, também pode ser escrita na forma de uma divisão, na qual nós temos A dividido por B. E para compreendermos melhor este conceito, agora nós vamos analisar um exemplo. No enunciado deste exemplo, nós temos o seguinte: em um concurso, 300 candidatos disputam 5 vagas. Qual é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas? E para que nós possamos relembrar, o número 300 representa o antecedente e o número 5 representa o consequente. Ou seja, os termos de uma razão recebem nomes específicos, de forma que o primeiro chama-se antecedente e o segundo chama-se consequente. E como nós queremos saber a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, o número de candidatos representa o termo antecedente e o número de vagas representa o termo consequente. Ou seja, na nossa fração nós temos o antecedente dividido pelo consequente. E como o antecedente representa a quantidade de candidatos, nós temos o número de candidatos dividido pelo número de vagas, que representa o termo consequente. E o número de candidatos é igual a 300, enquanto que o número de vagas é igual a 5. Logo, nós temos 300 para 5, ou 300 sobre 5, o que significa que nós temos 300 candidatos para 5 vagas. E esta fração pode ser simplificada, uma vez que tanto 300 quanto 5 são números que são múltiplos de 5. Portanto, nós podemos dividir ambos por 5. E ao dividir 300 por 5, o nosso quociente é igual a 60. E ao dividir 5 por 5, o nosso quociente é igual a 1. Isso quer dizer que essa razão pode ser descrita desta maneira, na qual nós temos 60 candidatos para uma vaga. E nós podemos interpretar essa razão da seguinte maneira: nós dizemos que há 60 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre a quantidade de candidatos e o número de vagas é de 60 para 1, uma vez que essa razão pode ser escrita como 60 sobre 1. E você conseguiu compreender o que significam os termos antecedente e consequente em uma razão? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.